Nós vamos ver a fisiologia do sistema nervoso humano nessa aula. Sistema nervoso. Qual é a função do sistema nervoso? É ajustar o organismo animal ao ambiente nas reações que ocorrem no dia a dia. Perceber e identificar também as condições ambientais externas e as condições internas do organismo. Sobre o sistema nervoso, a localização. Nós temos corpos celulares, onde tem o encéfalo, a medula raquidiana e gânglios nervosos, centros nervosos. Vamos ver mais algumas partes aqui. Temos os prolongamentos, onde tem dendritos e axônios, que formam os nervos e espalham para todo o corpo. E aí vocês estão vendo aqui essa parte esquemática aqui do sistema nervoso. Uma coisa importante, inclusive para o Enem, é saber que os axônios variam de 1 metro até, pode atingir 1 micrômetro de comprimento, ou seja, entre 1 metro e 1 micrômetro. O neurônio, capacidade de quê? De gerar e propagar sinais elétricos, impulsos, onde tem o sentido do impulso dendrito, o corpo celular e o axônio, como vocês estão vendo aí no esquema. Tipos de neurônios. Vamos ver aqui. Primeiro, um neurônio sensorial. Deixa eu baixar aqui a imagem. Depois temos o neurônio associativo e o neurônio motor. São esses 3 tipos. A sinapse, região de conexão sem contato entre os 2 neurônios axônios 1 e dendrito 2. Vamos ver aqui mais exemplos aqui sobre esse sinapse. A transmissão do impulso se dá pela liberação de substâncias químicas, neurohormônios ou neurotransmissores. Como exemplo, acetilcolina, noradrenalina e dopaminina ou dopamina, que são substâncias químicas. Deixa eu tirar aqui a minha imagem. Extremidade axônica dilatada, citoplasma contém bolsas. Essas bolsas ou vesículas se fundem à membrana. Liberação dos neurotransmissores na fenda sináptica. Deixa eu voltar aqui a minha imagem. O sinapse tem interneurais ou interneuronais, neurônio com neurônio, neuromusculares, neurônio com músculo, e neuroglandulares, que é neurônio com célula glandular. Aqui vocês estão vendo um esquema da sinapse, o neuroneural, onde você tem aqui esses 2 encontros. Só abrir aqui para vocês verem, ó. O axônio de um lado e o dendrito do outro, onde tem aí mostrando a vesícula sináptica que contém os neurotransmissores. Mais um esquema aqui, onde tem a placa motora do neuromuscular. Condução do impulso nervoso. Ele tem o sentido dendrito para o corpo celular, como vocês estão vendo aí no esquema, do corpo celular para o axônio, o estado de repouso, onde o neurônio está polarizado. Ocorre o quê? Uma alta taxa de sódio e baixa de potássio no meio extracelular. E também ocorre
em algum momento, baixa de sódio e uma alta de potássio dentro do axônio. Continuando a explicação sobre condução do impulso nervoso, na presença de estímulo, quando o nosso corpo é estimulado, é a despolarização da membrana, aumentando o que aí? A permeabilidade da membrana pelo sódio, que é a substância na tabela periódica, vocês já viram em química, e entrada deste no axônio. Tem a repolarização da membrana, aumentando o aumento de permeabilidade da membrana pelo potássio e saída deste no axônio. Vocês estão vendo o esquema. Bomba de sódio e potássio restabelece as concentrações do sódio e de potássio dentro e fora do axônio após a passagem do impulso transporte ativo. E aí você vai ter a alta do sódio e a baixa do potássio no meio extracelular, a baixa do sódio e a alta do potássio dentro do axônio. Mais uma condução do impulso nervoso, onde a repolarização da membrana, aumento da permeabilidade da membrana pelo potássio e saída deste no axônio. Aqui tem um esquema mostrando a propagação do impulso nervoso. Eu vou ampliar aqui para vocês verem o esquema, onde ele fala que tem um potencial de repouso, onde a diferença de potencial entre a superfície externa e interna mantida pela bomba do sódio e do potássio. Tem o potencial de ação da inversão do potencial de repouso ocasionado pela mudança temporária de permeabilidade dos íons de sódio e de potássio. Bom, agora nós vamos ver a divisão do sistema nervoso. Nós temos o sistema nervoso central, SNC, que ele é formado pelo encéfalo, que ele é subdividido em cérebro, cerebelo, mesencefalo, ponte e bulbo. Depois nós vamos ver que o sistema nervoso central ainda tem a medula. No sistema nervoso periférico, SMP, nós vamos encontrar nervos e gânglios, onde vamos ver essa parte dos periféricos e o dos autônomos. O sistema nervoso central, função, processamento, integração das informações, formado pelo encéfalo, alojado no interior do crânio e pela medula espinhal interior das vértebras, coluna vertebral. Então, essa parte do sistema nervoso central, ele tem o encéfalo e a coluna vertebral. Aqui vocês estão vendo, eu vou ampliar, onde vocês estão vendo aí o cérebro no esquema, o cérebro, o cerebelo, o bulbo, a ponte e a medula. Daqui a pouco vamos ver as funções de cada parte desses órgãos do sistema nervoso central. O cérebro, parte mais desenvolvida do encéfalo, relacionado com o pensamento, memória, fala, inteligência, sentidos e emoções. Também se encaixa aí o hemisfério direito do cérebro, onde está ligado às criatividades e habilidades artísticas. O hemisfério esquerdo, como nós podemos dizer o lado esquerdo, habilidades analíticas e matemáticas. Saindo do cérebro, vamos para o cerebelo. Lembrando que o cerebelo está relacionado com o equilíbrio corporal e do tônus muscular. Por exemplo, nós poderíamos passar para vocês que uma pessoa, quando ele se excede no álcool, bebendo,
você vai perder o equilíbrio, porque essa substância vai atingir o cerebelo, que é ele que dá o nosso equilíbrio. Mesencéfalo ou mesencefalo, coordenação das informações referentes ao estado de contração do músculo e postura corporal. O bulbo, lembrando, presença de centros nervosos relacionados com os batimentos cardíacos, movimentos respiratórios e do tubo digestivo. Aí vocês estão vendo aqui, eu vou ampliar o corpo, o cerebelo, a medula, a hipófise, que é uma glândula. Deixa eu ampliar aqui, para vocês terem uma ideia. Aqui ele tem uma informação em que no hipotálamo detecta alterações e os neurotransmissores vão atuar na hipófise, na glândula hipófise, para a produção de hormônios. Vamos continuar aqui. Aqui eu vou ampliar para vocês terem uma ideia nas áreas, por exemplo, a área motora, a área da sensibilidade, movimentos da escrita, paladar, atividade psíquica, a linguagem, o olfato, a audição, zona de memorização. Então aqui você tem todo o esquema de todo esse processo que ocorre no sistema nervoso central. Deixa eu diminuir aqui. Meninges. Membrana que protege o sistema nervoso central de choques mecânicos. Ou seja, qualquer coisa de impacto, essa região vai proteger o sistema nervoso central. Medula espinhal. Liga o encéfalo aos nervos espinhais, relacionada com os atos, reflexos, respostas rápidas sem a participação do encéfalo, ou seja, os nervos periféricos, que a gente vai ver daqui a pouco, ele manda uma informação e não precisa chegar no cérebro, porque nós já atuamos com reflexo. Por exemplo, se você colocar o dedo num recipiente quente, como numa chaleira, você vai tirar rapidamente seus dedos, e aí é um reflexo que nem precisou chegar no cérebro. Aí vocês estão vendo o esquema do encéfalo e da medula espinhal, que é o sistema nervoso central. Sistema nervoso periférico. Ele é constituído de nervos e gânglios, nervos, feixes de fibras nervosas envoltas pelo tecido conjuntivo, gânglios, aglomerado de corpos de neuros fora do sistema nervoso central. Inclusive, nós temos gânglios que aparecem nas axilas, na virilha, que quando o pessoal chama de caroço, mas são gânglios que avisa quando tem alguma coisa infeccionada no organismo. Função do sistema nervoso é conectar o sistema nervoso periférico, vai conectar o sistema nervoso central às diversas partes do corpo do animal. Aqui tem mais um esquema dos gânglios e dos axônios do sistema nervoso periférico. Tipos de nervos. Quanto ao sentido do impulso, vamos ver os nervos sensoriais, aferentes, contém apenas fibras sensoriais, impulso do órgão receptor para o sistema nervoso central. Nervos motores eferentes, contém apenas fibras motoras e impulso no sistema nervoso central para o órgão efetuador. E nervos mistos, que nós vamos encontrar a parte sensorial e a parte motoras, contém fibras motoras e sensoriais. Aqui vocês estão vendo um esquema.
Bom, voltando aqui o esquema, eu saí um pouco da tela do assunto, mas estou voltando agora para a tela do assunto e eu vou ampliar só aqui um pouquinho. Aí vocês estão vendo sistema nervoso voluntário, sistema nervoso periférico, sistema nervoso autônomo, simpático e parasimpático, que são reações de equilíbrio no nosso organismo, que eu vou mostrar agora na sequência, tá certo? Deixa eu voltar aqui, vamos para a sequência aqui. Bom, então vocês estão vendo aqui o simpático e parasimpático. No simpático, dilata os bronquíolos, ou seja, há um aumento dos bronquíolos, que estão ligados aos pulmões, à respiração. No parasimpático, ocorre uma contração. Então, é um equilíbrio que ocorre graças a esse sistema, o sistema nervoso, para nos ajudar no equilíbrio do nosso organismo. Vamos lá. No simpático, ocorre o aumento de batimentos cardíacos. No parasimpático, diminui. Então, sempre tendo um equilíbrio, né? No simpático, secreta adrenalina. Deixa eu ampliar mais um pouco aqui para vocês verem. Aí. Secreta adrenalina, que é uma substância para equilibrar todo o processo do sistema nervoso. Diminui a secreção no simpático. No parasimpático aumenta a secreção. No simpático diminui a motilidade, retém conteúdo do cólon e retarda o esvaziamento, no caso da urina. No parasimpático, isso no simpático. No parasimpático é quando esvazia a bexiga no parasimpático. Então vocês estão vendo que ocorre aí um equilíbrio. Deixa eu voltar aqui, o tamanho normal. Aqui mostra o arco reflexo, substâncias brancas, substâncias cinzentas, corpo celular, localizado no gânglios, nervos sensoriais. Então vocês estão vendo que lá na frente nós estamos com músculo e com a pele. Aí, por exemplo, quando na pele você sente frio ou calor, essas informações serão levadas. No caso do muscular, qualquer movimento na musculatura, essas informações serão levadas. Células da glia, também chamada de neuroglia, menores que os neurônios, mais numerosas, várias funções. Funções da neuroglia: sustentação do tecido, a neuroglia. Produção de mielina, remoção de excretas, ou seja, das substâncias, fornecimento de substâncias nutritivas aos neurônios, fagocitose, que é o processo de digestão a nível celular, de substâncias sólidas, né? Isolamento dos neurônios. Agora nós vamos ver os principais distúrbios do sistema nervoso. Esse primeiro aí, esclerose múltipla, uma doença autoimune, destruição da bainha da mielina, problemas visuais, distúrbio da linguagem, da marcha, do equilíbrio da força. Distúrbio também do sistema nervoso, vamos para o acidente vascular cerebral. Ele não é só na parte cardiovascular. Pode ser causado tanto pela obstrução de uma artéria que leva à isquemia de uma área do cérebro, como por uma ruptura arterial, seguida de derrame. Os neurônios alimentados pela artéria atingida ficam sem oxigenação e morrem, estabelecendo-se uma lesão neurológica irreversível. Muitos passam a apresentar problemas motores, ou seja, com dificuldade de andar, eles passam a ter dificuldade de andar, e da fala,
Inclusive alguns ficam com a boca um pouco modificada, não é normal, né? Você já deve ter visto algum caso desse tipo. O AVC, que é o sistema acidente vascular cerebral, obstrução de uma artéria, lesão irreversível, fator de risco, pressão arterial elevada, o colesterol, obesidade. Aí vocês estão vendo uma setinha indicando o local que ocorre, né? Ataques epiléticos, o pessoal chama epilepsia, mas é epilepsia. Não é uma doença e sim um sintoma que pode ocorrer em diferentes formas clínicas. As epilepsias aparecem, na maioria dos casos, antes dos 18 anos de idade e podem ter causas diversas, tais como anomalias congênitas, ou seja, ligada aí à genética, né? Doenças degenerativas do sistema nervoso, infecções, lesões decorrentes do traumatismo craniano, tumores cerebrais, etc. Então, alguns cuidados que a pessoa deve ter, eu vou ampliar aqui a tela, é manter calmo, desafrouxar a camisa da pessoa, né, em volta do pescoço, colocar a pessoa de lado, tá certo? Outra coisa importante, permaneça junto da pessoa. Tem gente que pensa que vai ser contagiosa e não é assim. Qualquer coisa macia embaixo do pescoço e ofereça-se para ajudar no regresso a pessoa, ok? Deixa eu voltar aqui ao normal. Doenças degenerativas do sistema nervoso. Doença de Parkinson. Manifesta-se geralmente a partir dos 60 anos de idade e é causada por alterações nos neurônios, que constituem substância negra. E o corpo estriado dos dois importantes centros motores do cérebro. A pessoa afetada passa a apresentar movimentos lentos, com dificuldades, rigidez corporal, tremor incontrolável, além de acentuada redução na quantidade de dopamina, que é uma substância neurotransmissora fabricada pelos neurônios do corpo estriado. Doença de Huntington. Começa a se manifestar por volta dos 40 anos de idade. A pessoa perde progressivamente a coordenação dos movimentos voluntários, a capacidade intelectual e a memória, causado pela morte dos neurônios do corpo estriado. Pode ser hereditária, causada por uma mutação genética. Doença de Alzheimer. Perda de memória, dificuldade para realizar atividades simples, mudanças do humor, ou seja, de humor e do comportamento, e tendo um comportamento agressivo. Muitos acham que esses sintomas são coisas da velhice, mas eles podem ser sinais do mal de Alzheimer, doença que ataca o cérebro e não tem cura. O sistema nervoso ele pode ser atacado por vírus, bactérias, protozoários, vermes, pode parasitar o sistema nervoso, causando doenças de gravidade que dependem do tipo do agente infeccioso, de seu estado físico e da idade da pessoa afetada. Diversos tipos de vírus podem atingir as meninges, membranas que envolvem o sistema nervoso central. Quando a meninge ela é atingida por bactéria, é mais simples o combate, mas quando é vírus é bem mais complicado, causando as meningites virais. Nessa sequência aqui que eu estava lendo, essa sequência aqui. Se o encéfalo for afetado, fala-se em encefalites. Se a medula espinal for afetada, ou for afetado, fala-se em encefalites. Repetindo aqui, se a medula espinal for afetada, fala-se em poliomielite,
que é a poliomielite, é causada pelo um vírus, né? Infecções bacterianas também podem causar meningites. Aqui são cuidados que a pessoa deve ter sobre meningite. Descendo aqui a imagem. Agora sobre as drogas. Atuam sobre o sistema nervoso central, são chamadas de psicotrópicas. Este termo é composto de duas partes: psico, que significa o nosso psiquismo, o que sentimos, pensamos e fazemos, e o trópico, que se relaciona ao termo tropismo, ou seja, ter atração por. Drogas psicotrópicas são, portanto, aquelas que atuam sobre o nosso cérebro, alterando nossa maneira de pensar, de sentir e de agir. Aí vocês estão vendo aqui algumas drogas como a maconha, alucinogênios, cocaínas, e que vão alterar as nossas reações no nosso organismo. Agora vamos para duas questões para podermos encerrar esse assunto sobre o sistema nervoso. Aqui mostra o esquema dado, um esquema que representa alguns órgãos que constituem o sistema nervoso central. As funções de controle, de coordenação motora e equilíbrio. Você acha que é o 1, o 2, o 3, o 4 ou o 5? Controle da tireoide é 1, o 2, o 3, o 4 ou o 5. E o controle dos ritmos cardíacos e respiratórios são 1, 2, 3, 4 ou 5, respectivamente. Qual você marcaria? Então veja, o primeiro ele fala sobre coordenação motora de equilíbrio. Aí esse vai estar ligado a quem? Ao cerebelo. Então vai ser o 5. Essa parte que fala sobre controle dos ritmos cardíacos e respiratórios vai estar ligado, vocês vão lembrar, do bulbo, o 3. E o controle de tireoide vai estar ligado no 2. Então a resposta certa vai ser 5, o 2 e o 3. Vamos para a última questão. O esquema abaixo representa o reflexo patelar, que é uma resposta involuntária a um estímulo sensorial. Com relação a este reflexo, analise as afirmativas abaixo. 1. Neste reflexo participam apenas dois tipos de neurônios. O sensitivo, que leva o impulso até a medula espinal, e o 2, o motor, que traz o impulso medular até o músculo da coxa, fazendo a contrair-se. Porque aí vocês têm que analisar o que está aqui nessa figura, nesse desenho aí, viu? Nessa figura. Deixa eu tirar aqui. O 2, ele fala, o item 2, em exame de reflexo patelar. Ao bater-se com o martelo do joelho, os axônios dos neurônios sensitivos são excitados imediatamente. Os dendritos conduzem o impulso até a medula espinhal. Então, esse provavelmente não está certo. O primeiro está certo, quando ele fala no sensitivo e no motor. Mas esse 2 aqui, quando ele fala os axônios dos neurônios que são excitados imediatamente, não é correto. O 3, se a raiz ventral do nervo espinhal for seccionada, veja em A, na figura A, deixa eu trazer aqui a figura A. A pessoa sente a batida no joelho, mas não move a perna.
Provavelmente também o 3 está certo. Então, o 1 e o 3 é que estão corretos. Então, a resposta certa seria a letra C. E aqui nós concluímos o assunto sobre o sistema nervoso, tanto o central como o periférico, tá bom? Até a próxima.